Estamos de volta com mais um episódio do Encontros em Pauta. E vamos falar sobre o acompanhamento das pacientes após o tratamento. Sabemos que existem efeitos colaterais que duram bastante tempo e que é importante falar sobre como é feito o acompanhamento desses pacientes. E para isso, convidamos Dr. Gilberto Amorim, oncologista clínico da Oncologia DOR, para falar um pouco com a gente sobre esses efeitos e em quanto tempo eles perduram e como podemos melhorar. Gilberto, como que a gente pode melhorar esses efeitos? Por quanto tempo ainda pode perdurar esses efeitos? Acabando o tratamento, eles permanecem? Como é que é isso? Você pode falar um pouco para a gente? Claro. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, Fabiana, Sabrina, Oncologia DOR. Claro que a gente usa como modelo da nossa conversa as pacientes com câncer de mama. E acho que aqui vale explicar como se fossem dois grandes grupos. Então, aquelas pacientes que fazem ou fizeram quimioterapia, e aí elas vão no acompanhamento ter nos primeiros meses, eventualmente nos primeiros anos, sintomas que às vezes são do tratamento oncológico nessa fase mais aguda. E claro, como quase 70% das mulheres têm tumores que são sensíveis a hormônio, elas vão usar os anti-hormônios durante 5 anos, eventualmente mais. E aí os sintomas vão ser diferentes. Então, especificamente da quimioterapia, não é raro os pacientes saírem com muita fadiga, alguns esquemas de quimioterapia dão dormência na ponta dos dedos. Esses sintomas, às vezes, podem perdurar por semanas, eventualmente meses ou até mais. Tem alguns pacientes que têm mais risco para neuropatia, dependendo do esquema da quimio. Esses pacientes podem ter, às vezes, até 1 ano de sintomatologia, ainda que os sintomas fiquem mais suaves. A questão da fadiga, ela tem múltiplos fatores. O próprio quimioterápico, os pacientes podem ficar anêmicos e, claro, às vezes eles eram pacientes ativos que durante a quimio não conseguiram manter uma atividade física e, com isso, eles acabaram desenvolvendo realmente um cansaço, uma fadiga importante. E aí, não tem mágica nessa hora, mas a principal coisa que os pacientes podem fazer, na medida do possível, é retomar a atividade física e, obviamente, aqueles que eram sedentários antes, serem fortemente estimulados por toda a equipe multidisciplinar, o oncologista, a fisioterapia oncológica, todo mundo insistir para que esse paciente, de alguma forma, comece a fazer atividade física ou retome a atividade física, porque esse é o melhor tratamento para a fadiga. Não adianta a gente achar que vai tomar um remédio e que vai melhorar esse cansaço. Claro que a anemia vai recuperando ao longo de algumas semanas, mas esses sintomas podem perdurar. Então isso, obviamente, não é muito simples. A neuropatia, ela tende a melhorar simplesmente com o tempo, mas alguns pacientes podem precisar de algumas medicações específicas que, eventualmente, o oncologista ou até algum outro médico especialista, neurologista ou não, podem prescrever remédios, às vezes, para atenuar esses sintomas, porque em alguns pacientes isso é muito desconfortável. O paciente tem dificuldade de segurar coisas simples, como um copo, especialmente coisas geladas. Então, a gente tem que evitar ou recomendar que esses pacientes evitem os extremos de calor no contato com as mãos, mas óbvio que às vezes é inevitável. Mas a expectativa é de orientar os pacientes, olha, vai melhorar. Se por acaso não melhorar tão rápido quanto a gente gostaria, prescrever alguma medicação que atua nos nervos periféricos para ajudar. Mas o remédio principal nessa fase dos pacientes que saem da químio, em geral com bastante fadiga, é a atividade física. E vai ter, claro, também impactos nos desfechos oncológicos, pode reduzir o risco de recidiva, melhora a saúde óssea, é bom para a saúde cardiovascular, é bom para reduzir sintomas, às vezes, psicológicos que vêm desde do diagnóstico, afastar ou melhorar sintomas de depressão. Então, realmente, a gente tem que prescrever isso como remédio. Um outro grupo grande de pacientes, aí é um grupo realmente enorme e mais complexo, são aquelas pacientes que fazem uso dos anti-hormônios e aí que vão desenvolver sintomas por causa disso. Seja porque ela parou de menstruar com a quimio, seja porque o médico prescreveu um bloqueador hormonal que às vezes faz essa paciente parar de menstruar e a própria medicação anti-hormonal tem efeitos colaterais. Então esse é um grupo que merece muita atenção e frequentemente no acompanhamento essas pacientes são negligenciadas nesses sintomas. Frequentemente elas têm ondas de calor muito fortes que às vezes atrapalham o sono, atrapalham a rotina do dia a dia. Às vezes são mulheres que estão voltando a trabalhar e eventualmente têm ondas de calor muito intensas. Não são todas que têm essa sintomatologia, mas obviamente quando acontece é bem desconfortável.
Eventualmente, alguns alimentos, a mulher vai identificar que pode piorar os fogachos, eventualmente, assim, a bebida alcoólica à noite pode aumentar o fogacho ou a onda de calor noturno. Então, ela vai aprender, ser orientada a tentar identificar quais são os gatilhos para amenizar esses sintomas, porque, de fato, não são todas, isso pode perdurar meses. Raramente são sintomas muito intensos durante, por exemplo, mais de um ano. Mas vai ter uma outra situação em que a gente até vai precisar prescrever remédios. E aí a acupuntura para esses sintomas de fogacho, a gente tem estudos muito bem feitos do ponto de vista científico, comparando até com medicação, e o efeito da acupuntura pode ser mais consistente e mais duradouro. Então é importante que o médico tenha isso em mente para oferecer, perguntar para a paciente sobre esses sintomas e, obviamente, orientar, buscar ajuda para atenuar de alguma forma esses sintomas, já que o tratamento muitas vezes é muito prolongado. Um outro efeito muito comum são as dores articulares, dores musculares, dores articulares, às vezes, em especial com aquela classe de medicamentos que a gente chama de inibidores da aromatase. Anastrozol, letrozol, exemestane, são remédios que os pacientes conhecem, em geral são pacientes que já estão em menopausa ou foram colocadas em menopausa pelo tratamento, e esses sintomas são frequentes, mas quase sempre essas pacientes têm outros fatores de risco. Às vezes é uma paciente sedentária, às vezes é uma paciente que está realmente com sobrepeso, eventualmente com obesidade. E aí esses sintomas podem ser muito intensos. E, de novo, podem ser duradouros, mas também a gente tem que entrar naquele mantra de exercício, exercício, exercício. E qual é a lógica? Aumentar a lubrificação das juntas. Então, se eu sei que eu tenho muita restrição, acordo de manhã com mais dores articulares. Todo mundo faz, às vezes, uma caminhada simples nessa hora, é melhor do que não fazer nada. Então, de novo, aquela coisa chata do oncologista e que frequentemente a paciente não recebe essa orientação, de realmente ser estimulada a fazer a atividade física, porque ela tem mais chance de ter perda óssea, ela tem mais chance de sofrer com esses efeitos colaterais e acaba diminuindo a aderência ao tratamento. Frequentemente ela pode abandonar a medicação porque ela acha que os sintomas são muito intensos. Então, a paciente tem que ser resiliente e o oncologista também proativo de buscar esse sintoma e orientar a paciente a melhorar isso de alguma maneira. É maravilhoso. 2 pontos importantes da sua fala. Primeiro, a importância da gente ter uma equipe multidisciplinar, a importância da gente ter um time e da paciente também pleitear isso, questionar isso, conversar isso com o seu médico. E outra coisa que muitas vezes os pacientes têm esses sintomas, acham que é do tratamento e pensam, eu tenho que conviver com isso, faz parte. Isso é algo que me preocupa muito, porque isso piora a qualidade de vida e a gente tendo muita coisa para fazer. E aí eu queria perguntar para você, por que você acha que isso acontece? Como é que a gente pode resolver isso? Eu acho que a gente precisa melhorar a comunicação e aí é fundamental que as pacientes tenham noção de que são sintomas realmente frequentes e que elas não devem simplesmente se acomodar e perguntar para o médico o que ela pode fazer para melhorar e aí, claro, um pouco de educação de ambas as partes, né, de todo mundo que está envolvido. As pacientes trazerem isso para as consultas de segmento como sendo uma coisa que realmente está impactando em alguns cenários de uma forma marcante a qualidade de vida dessa paciente. Então ela tem que perguntar e trazer esse assunto à tona, mas claro, a gente como médico também tem que ser mais proativo e perguntar de fato, não apenas assim, seus exames estão bons, vai lá, examina a paciente, tchau, volta daqui a 3, 4, 6 meses e aí não pergunta se ela tem se os fogachos estão incomodando, se ela está tendo dores articulares, se ela está conseguindo fazer atividade física, quantas vezes ela está fazendo, qual é a atividade que ela está fazendo. Então, assim, acho que a solução aqui é de conhecimento. O paciente precisa saber que existem coisas que podem melhorar e ela tem que pressionar, no bom sentido, conversar, ter um canal aberto com o médico para poder conversar sobre isso e aí vai ser orientada a procurar fisioterapia, vai ser orientada a buscar atividade física, seja com personal, ou mesmo aquela pessoa que não tem a condição de fazer uma academia, de ter um personal dedicado, a gente sempre pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, acho que a gente não pode simplesmente se acomodar, como você disse, assim, tratamentos são 5 anos, às vezes 10 anos, as pacientes vão ficar sedentárias, com dores articulares, achando que é assim mesmo, que ela tem que aguentar, porque aquilo ali é a única tábua de salvação dela. Claro que o tratamento é muito importante. Às vezes a gente tem que trocar a medicação, às vezes a gente tem que orientar a paciente a tentar realmente buscar esse tipo de ajuda e não simplesmente se acomodar.
Gilberto, acho que você tocou em 2 pontos fundamentais, né? A comunicação entre as equipes multidisciplinares e o acolhimento do paciente durante a consulta, né? O olhar integrado para essas pacientes. E aí eu queria te fazer a última pergunta. Você falou do segmento, né? Quão é importante esse segmento? De quanto em quanto tempo deve ser realizado esse segmento do tratamento, do pós-tratamento com essas pacientes? É natural que nos primeiros 2 anos a gente tenha uma vigilância maior, né? Aquela paciente que acabou de operar, terminou quimioterapia, ela não pode simplesmente ser orientada, voltar daqui a 1 ano para uma consulta de rotina com o oncologista. No dia a dia dos pacientes com câncer de mama, a gente, claro, não vai abrir mão dos exames de mama de rotina. A paciente precisa ser examinada regularmente, ela precisa fazer, quando indicado, a mamografia, se tiver indicação de fazer ultrassom pelo menos 1 vez por ano. Aquelas pacientes que têm um risco mais alto, seja por serem portadoras de mutação ou até por terem uma história familiar mais rica, podem precisar, sim, vão fazer aconselhamento genético, pode precisar até de ressonância de mamas no segmento. Em média, a gente acaba fazendo acompanhamento a cada 6 meses nos primeiros anos. Eu, pessoalmente, vejo a cada 3, 4 meses no início, especialmente quando entram esses anti-hormônios, para a gente ver como é que está a tolerância do tratamento e, ao mesmo tempo, ver como é que ela está saindo daquele processo de quimioterapia, avaliar o sono, avaliar os sintomas colaterais do tratamento. Eu acho que, às vezes, nos primeiros 2 anos, uma consulta de 6 meses é um pouco longa. A gente sabe que a vida do oncologista não é fácil, alguns colegas têm uma agenda muito pesada e aí vão focar, às vezes, só nos exames. Isso é importante, mas não pode ser só isso. Então, nesse sentido, consultas um pouco menos espaçadas acabam permitindo que a paciente tenha um canal para trazer essas queixas. Mas passou 2, 3 anos, a gente acaba fazendo consultas realmente mais espaçadas, de novo, também criando um canal de comunicação que a paciente possa pedir ajuda para o médico antes da consulta. A gente, apesar da polêmica de muitos pacientes pressionarem por fazer exames de rotina, como tomografia, ressonância do corpo todo, cintilografia, PET scan, tem situações muito especiais para isso ser indicado. Nunca foi demonstrado que fazer muito exame é uma medicina melhor do que a paciente ter a orientação de quais são os possíveis sintomas de recidiva, uma dor óssea muito importante que ela não tinha antes, alguma coisa nova que tenha surgido. Então, claro que a consulta semestral nos primeiros anos ela pode ser importante e é necessária, mas também criar um canal para quando a paciente ter sintomas importantes, não ficar esperando uma consulta muito distante. Dependendo da faixa etária, até exames que são além do câncer de mama precisam ser lembrados. Ela tem fatores de risco para outras neoplasias, ela já tem mais de 45 anos, nunca fez uma colono, a gente não pode só olhar o câncer de mama, só a mamografia, só examina a mama operada e não vê mais nada. Então, assim, lembrar que colonoscopia hoje não é um luxo, a paciente precisa fazer a colono 45, 50 anos. Às vezes ela tem a questão ginecológica, não pode deixar de ser orientada a fazer o preventivo ginecológico. Às vezes é uma mulher com vida sexual ativa, precisa vigiar HPV. Às vezes precisa ser orientada a vacinar se ela não foi vacinada. Então, assim, é um mundo de coisas que não é muito simples encaixar isso numa consulta, às vezes, muito rápida. Mas nessa hora, o poder da própria paciente ter essa noção e ela também trazer anotado, tem um monte de dúvida, traz anotadinho para a consulta, porque é difícil lembrar de tudo se a pessoa realmente não anotar. Então, os exames, claro, focados na mama, mas a gente tem que pensar além do câncer de mama, se ela tem risco para outras neoplasias, e aí, naturalmente, fazer esses exames, como eu citei o exemplo da colonoscopia, se ela tem fator de risco para câncer de pele, consultar o dermatologista, avaliar se tem que fazer um mapeamento das pintas. Tudo isso entra na pauta. Essa paciente tem o número de sobreviventes, digamos assim, de câncer de mama é enorme no mundo inteiro. Essas pacientes são acompanhadas por, às vezes, mais de 1 década. E não dá para simplesmente você só fazer mamografia, exame físico e mandar a paciente voltar 1 ano depois. Excelentes pontuações e a gente vai acabando aqui a nossa conversa. Eu queria saber se você tem uma mensagem final para deixar para o nosso público. Eu acho que assim ficou claro que eu sou, primeiro, fã de exercício físico e aí a gente realmente precisa estimular. Essas pacientes, muitas das vezes, elas realmente estão sedentárias, então o exercício físico, a pessoa pode fazer aquilo que dá para fazer. Se ela consegue caminhar, ela caminha 2, 3, 4 vezes por dia, é melhor do que não caminhar nada. A pessoa pode adaptar na rotina até do trabalho, sabe? Precisa subir escada para ir, elevador de um andar para o outro, ela pode fazer coisas simples, aumentar o número de passos.
isso reduz risco de câncer de mama, isso reduz risco de outras neoplasias, isso melhora a saúde óssea, isso é bom para a saúde mental, é bom para a saúde articular. Então, acho que se tiver que lembrar alguma coisa do que a gente está falando aqui é exercício, exercício, exercício. Obrigado. Maravilhoso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Gilberto.